Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando o programa Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estamos estudando o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos, com a permissão de Jesus, para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Nós estamos no capítulo 14, preparativos, e no programa passado continuamos comentando as orientações que Aniceto está dando a André Luiz e a Vicente, né? Que vai levá-los ao gabinete de auxílio magnético às percepções, no centro de mensageiros. E ele, na orientação que ele dá, nós comentávamos sobre o que ele dizia da necessidade da oração, né? Da oração com responsabilidade, né? E sem fanatismo, como ele mesmo diz. Sem abusar da oração. Sem abusar da oração. Coisa que a gente faz. Porque no círculo carnal ele disse que a gente costuma cometer delitos, caprichos, né? Atendendo aos nossos caprichos na hora da oração, suplicando o quê? A Deus facilidades, muitas vezes esquecendo da nossa própria iluminação. Quer dizer, focando só nas facilidades, é isso que ele está dizendo. Comentamos sobre isso, a questão da responsabilidade da oração, né? Demos alguns exemplos, e ele diz que toda prece, ele finaliza o raciocínio dizendo que a oração, toda prece, ela deve significar fidelidade a Deus. Quer dizer, é aquela que a pessoa fidelidade ao coração. Fidelidade ao coração, né? Fidelidade ao coração. E não é que temos que ser perfeitos, comentamos sobre isso. Mas o nosso esforço em nossa melhora íntima, é nisso que a oração vai prevalecer, né? E termina o parágrafo dizendo que quem ora em nossa condição espiritual, ele diz que sintoniza a mente com as esferas mais altas. Isso a gente não tinha lido, mas eu estou lendo, porque eu complemento. Leu, sim. Leu também? Leu. As esferas mais altas e novas luzes abrilhantam o caminho. Porque falamos também da companhia dos bons espíritos, que estão sempre em torno de nós, não só o nosso guia espiritual, os amigos espirituais, o anjo da guarda que toma conta de uma pleiade grande de pessoas, de um número muito maior. Então a oração, de acordo com o nosso esforço íntimo, ela vai transparecer muito mais, ela vai varar muito mais territórios espirituais e vai atingir espíritos superiores, porque aí cria uma sintonia. É nisso que Jesus fala que a oração do justo pode muito, do justo. Essa é a questão, não é? E abrilhanta os caminhos, quer dizer, abrilhantar o caminho é nos ajudar no direcionamento a seguir. Não significa abrilhantar que vai cair diamantes na nossa vida e dinheiro na nossa conta. Não é isso, não é bem assim a situação. Abrilhantar o caminho, o que a gente deve fazer na nossa encarnação. Né? Mais claramente o nosso caminho. É isso que é abrilhantar o caminho. No programa passado não deu para comentar o que os espíritos, né, o que Allan Kardec, que aqui no caso é Allan Kardec, ele fala sobre a prece. No último capítulo, o capítulo 28 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec colocou o título desse capítulo de Coletânea de Preces Espíritas. E uma delas, que está no item 26, me chamou a atenção porque fala um pouco disso que a gente tem estudado nesse capítulo 14, sabe? Porque é assim o título do item 26, Nas Aflições da Vida. E aí o prefácio, porque nesse capítulo é muito interessante, os prefácios das preces são verdadeiros resumos do que a gente estudou no Evangelho e no Livro dos Espíritos. Então, nesse item em particular, o item 26,
do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, Nas Aflições da Vida, o prefácio começa assim, que Allan Kardec escreveu. Podemos pedir a Deus favores terrenos. Quer dizer, a gente pode pedir emprego, pode pedir saúde, não é? Saúde do corpo, que no caso é um favor terreno. E ele nos pode conceder quando tenham um fim útil e sério. Já não é, se for capricho, se for preguiça, está procurando emprego, está pedindo a Deus emprego, mas não sai de casa para trabalhar, esse emprego não vai aparecer. Provavelmente não, porque você tem que se esforçar para correr atrás. Mas, como a utilidade das coisas sempre a julgamos do nosso ponto de vista, olha lá, a questão que a gente só vê o efeito. E como as vossas vistas, olha a nossa visão acanhada, se circunscrevem ao presente, nem sempre vemos o lado mal do que desejamos. Porque às vezes o que a gente vai pedir a Deus é só um capricho, é só o nosso orgulho falando mais alto, a nossa mágoa falando mais alto. Não tem uma utilidade, não é o que ele está dizendo. Deus, que vê muito melhor do que nós e que só o nosso bem quer, pode recusar o que peçamos, como um pai nega ao filho o que lhe seja prejudicial. Se não nos é concedido o que pedimos, não devemos, por isso, entregar-nos ao desânimo. Devemos pensar, ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou como expiação, e que a nossa recompensa será proporcionada à resignação com que a houvermos suportado. Então, olha só que prefácio maravilhoso de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. O prefácio, né, vem dizendo tudo que a gente tem estudado aqui nesse capítulo. A oração é muito importante, mas a gente ainda é qual criança, a gente não sabe o que pedir, porque a nossa visão espiritual é uma visão dos efeitos, dos desfechos e não das causas. E aí, Deus, né, nas nossas orações, ele só vai nos conceder aquilo que realmente for útil para o nosso crescimento espiritual. Nós estamos falando dessa questão da oração, né, porque o Aniceto aqui, ele ressalta bem a necessidade dela, do auxílio que eles vão receber, e logo a gente está tirando a conclusão do raciocínio, abrangendo um pouco mais esse raciocínio, dizendo que todo benefício nosso, a gente tem que ter junto com ele o pedido da oração, porque ela nos conecta com os bons espíritos. Só que, como a Teresa comentou, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, nós oramos, pedimos. Muitas vezes acontece o que a gente pede, mas não da maneira como a gente pede. Não é? É como um filho vai pedir alguma coisa ao pai. Ele pede, mas o pai não vai dar a ele o que ele pede, vai dar o que é necessário. Pai, eu não quero ir para a escola hoje, mas você vai. Ah, mas pai, não, mas você vai. É assim que funciona, mais ou menos. No livro Entre a Terra e o Céu, também de André Luiz, é bem o caso ali de uma história que dura 2 anos, quase 3 anos, desenvolvendo a história entre 3 famílias, através de uma simples oração. Simples, que eu quero dizer assim, em casa tem uma adolescente, ela tinha ficado órfã de mãe, a mãe estava desencarnada, e o pai casou novamente, e a madrasta está doente. Ela ora para a mãe dela, que desencarnada, para a mãezinha dela ajudar a madrasta. Mas é justamente a mãe que está obsediando a madrasta. Quem Olha como a gente não sabe, né? É só ler o livro, não vai contar aqui que não é o caso. A gente não sabe. Só que a oração dela não foi perdida. A oração dela vai pelo sentimento que ela foi feita, pelo comportamento da adolescente. Isso tudo influencia, é o que Jesus fala, a oração do justo pode muito. A oração dela, as esferas espirituais, vai parar em nosso lar. Chega lá em nosso lar, a oração, uma assistente vai falar com se eu não me engano, é até o Aniceto mesmo.
Não, acho o Clarencio. É o Clarencio, desculpa, é o Clarencio. Vai parar lá no instrutor da hora, lá que é o Clarencio, e ele fala... Porque ela veio e aí ele fala, lar. é um caso de oração refratária. O que é refratária? A luz refratária bate num local e vai para outro, não é? Mas não se perde, não é perdida. Porque a intenção dela era boa. A intenção dela era boa, ela não sabia da condição da mãe, né, no plano espiritual. A mãe que estava obsediando a madrasta. Por isso que é melhor rezar para Deus, para Jesus. Mas a oração não é perdida. E a partir daquela oração, se a mãe é ajudada... A madrasta é ajudada, mas primeiro tem que ajudar a mãe e é todo um desenrolar ali muito legal, o livro entre a terra e o céu. Então é bem um exemplo disso, que a oração não é perdida, não é? Mas muitas vezes não é do jeito que a gente acha que vai receber o que a gente está pedindo. Porque quando o Aniceto orienta ao Vicente e o André Luiz entrarem em comunhão, né, com Deus pelo pensamento, em oração, é porque o propósito do André Luiz e do Vicente, agora, nesse momento, não é um pedido pessoal. Eles vão pedir algo que vai ajudar os outros. E aí, com certeza, essa ajuda vem, não é? Mas eles vão fazer a parte deles, porque eles vão receber lá ajuda, né, lá nesse ministério, nesse gabinete, mas eles têm que estar em oração. E nós, por nossa vez, vamos nos habituando também, entendendo que em todas as tarefas, seja no começo, no meio ou no final de cada uma delas, que a gente eleve o nosso pensamento a Deus. Não é paralisar o que está fazendo para orar. Está trabalhando? Pensamento em Deus, pensamento no nosso guia, pensamento, né? Me ajuda a desenvolver essa tarefa, me dê calma para desenvolver, me dê uma luz aqui para mim ver o que eu tenho que fazer. Essa é a orientação que serve para o André Luiz e serve para nós também. E o exemplo, o grande exemplo que a gente tem da necessidade da oração é do próprio Jesus. É só a gente ver os relatos do Evangelho, que ele ele era visto constantemente a orar a Deus. É ele, o governador do planeta, imagina nós. Imagine nós. Né? Vamos continuar a leitura a partir do parágrafo 8. Diante da nobre autoridade de Aniceto, não me atrevi a falar e cheguei mesmo a recear a externação de qualquer pensamento. Interessante isso aqui, porque ele já está vendo a responsabilidade meu Deus do céu, a responsabilidade do pensamento. Eu não quero pensar no mais, não adianta. E ele sabe que o outro lê o pensamento. Esse receio de externar o pensamento não tem mais como, porque a gente atingiu um nível evolutivo, nós, dos seres humanos, né? Nós temos o pensamento contínuo. Ele não quis nem pensar. O princípio inteligente que os espíritos se informam, que é o chamado princípio da inteligência nossa, princípio inteligente, que a gente pode chamar assim, ele morou no reino mineral, depois passou por reino vegetal, depois por reino animal e agora no hominal. Então, o pensamento ele é contínuo, ele não é refratário como é no animal, por exemplo. O animal tem um pensamento como não tem. Não é fragmentado. Desculpa, refratário não, desculpa. Fragmentado. E no animal é fragmentado. No nosso não, o nosso é contínuo. Então, os sentimentos e tudo, né? Nós somos aquilo que realmente nós sentimos. Nós pensamos, mas tem a questão do sentimento que a gente está desenvolvendo. Exemplo disso está no Evangelho, na história de Pedro, quando nega Jesus. Ele pensou que podia morrer. Eu vou morrer pelo Senhor, isso ele disse. Não, você vai me negar 3 vezes. De jeito nenhum, Senhor. Eu vou negacionar, mas negou. Porque Jesus já sabia o sentimento dele, o comportamento, né? Esse medo aqui do André Luiz de externar o pensamento, porque ele sabia que o Aniceto lia pensamento. O doutor Haroldo Dutra conta numa palestra que ele, quando era jovem, ele foi fazer um encontro em Minas, Cometrim. É o encontro de juventudes espíritas mineiras no Carnaval. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem a Comerge, lá é Cometrim, se eu não me engano. E ele conheceu um rapaz que dormia com ele, e uma coisa muito bonita que ele fala, que quem abrigou os jovens lá na cidade, que ele foi fazer o encontro, que eu não esqueço qual foi uma família evangélica. Ela abriu a casa para 10 jovens dormirem, porque não tinha lugar para eles ficarem.
E ele conhecia um rapaz que vinha de Pedro Leopoldo. E ele sabia que Chico morava em Pedro Leopoldo, né? Morou. Uberaba. Ah, não, desculpe, Uberaba. E ele sabia que o Chico morava em Uberaba, né? E aí ele falou, puxa vida, imagina, você ali convivendo com Chico, que maravilha. Ele, que maravilha nada. Aí disse que o doutor Haroldo conta que falou assim, ué, não é uma maravilha você conviver com Chico? Ele falou, qualquer lugar que eu estivesse e o Chico estivesse, quando eu entrava no lugar com algum pensamento normal, né? Normal nosso do dia a dia, ele só olhava para mim e falava assim, meu filho, eu já sabia que ele leu o que eu estava pensando. Então eu não gostava nem de chegar perto, porque o Chico conseguia no corpo, olha que espírito é esse, conseguia no corpo fazer o que o André Luiz, morto, teve que receber um auxílio para fazer. Imagine a capacidade mental e sentimental desse espírito para conseguir no corpo ler o pensamento dos outros. Então, o doutor Haroldo conta isso pra gente, é muito engraçado. Aquilo que nós relatamos em programas passados, um filme que teve com o Mel Gibson, que ele toma um choque na banheira, o secador parece, e ele começa a ler o pensamento das mulheres. Eu acho que o nome do filme é O que as Mulheres Pensam, alguma coisa assim. E aí é muito interessante o filme, muito interessante. E ele começa a ver no trabalho dele, uma moça lá que é concorrente com ele começa a ler o pensamento dela e a jogar com ela coisas que pro chefe... Para manipular. Isso, exatamente, a palavra certa é manipulando, que é o que nós faríamos, a maioria de nós. Claro, por isso que a gente não tem isso. Aí o André Luiz está aqui nervoso, viu, meu Deus? Deixa eu ficar quieto, não vou nem pensar. Vamos continuar mais um pouquinho. Parágrafo 9. 9, né? Deixou-nos o generoso instrutor com palavras carinhosas de amizade e incentivo. Vicente e eu acalentávamos projetos magníficos. Iríamos pela primeira vez cooperar a favor dos encarnados em geral. Porque antes provavelmente o André Luiz fala isso, ele só vinha preocupado com a família. Resolver o problema da família. Apesar de estar ajudando já o segundo Ernesto, o Ernesto, o segundo marido da esposa dele, dando passe, mas ele estava preocupado com a família. Claro que era. Com os filhos. Com ele, o foco era a família. Sim. Não é que não deva ficar. Claro. Não é isso que a gente está falando. Mas o problema é aquilo que a gente falou anteriormente aqui, é focar só numa coisa. Ele mesmo fala isso lá, não tinha o melhoramento da visão na questão da abrangência. Ele fala isso, né? Nós temos uma comunidade de irmãos em volta de nós. Não é só a nossa família. Dr. Bezerra tem um exemplo disso, que tratou do filho doente até quando pôde, até porque ele era médico. Tratou até quando pôde, até quando deu o tratamento. Deixou, e aí bate na porta dele uma pessoa pedindo a ajuda dele para cuidar do filho, uma senhora, para cuidar do filho dela, ir lá na casa dela, né? E aí ele vai e deixa o filho, porque ele cuidou até quando ele podia, deixou o filho dele para cuidar do outro, né? É por isso que é o doutor Bezerra, né? Mas deixou o filho doente para cuidar do outro. Então, aí, essa grandeza do espírito, né? Não largou o filho dele para lá, não é isso. Fez o que pôde, estava sendo tratado, estava com a medicação. E deixou na mão de Deus até cuidar do filho do outro. Eu estou lembrando aqui agora que esse esforço que o Aniceto, né, que o André Luiz, aliás, e o Vicente vão fazer para se conectar em oração com os espíritos superiores, o contrário também existe. Allan Kardec vai tratar disso no Livro dos Espíritos, na pergunta 549, Pactos. Porque o que a gente pensar, o que a gente desejar, a gente vai sintonizar com os espíritos. Olha o que Kardec coloca. Kardec não, os espíritos colocam a Kardec sobre os pactos. Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Não há pactos. Quer dizer, não há fórmulas materiais que façam você ligar a um espírito mau. Assim, eu tenho que comprar 3 velas pretas e matar um cabrito, vodú, né? Ou espetar um bonequinho para fazer também mal a uma pessoa. Isso não quer dizer nada. Olha o que importa. Há, porém, naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo,
Queres atormentar o teu vizinho e não sabes como has de fazer? Chama então por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudarem, exigem também que os sirvas em seus maus desígnios. Então, olha só, bastou pensar em fazer o mal, você tem espírito para te ajudar. Pensou em fazer o bem, você tem espírito para te ajudar, não é? Agora, a gente sabe que só vai acontecer realmente o que tiver no nosso programa reencarnatório, não é? Porque você pode desejar mal ao teu vizinho, e Kardec aí continua na resposta, se o seu vizinho estiver pensando só em coisas boas, agindo no bem, você pode desejar o que você quiser, que não vai atingi-lo, não vai, porque ele está em outra faixa vibratória. O que a Tereza está lendo, que ela leu, qual é a questão? 549, 549, essa questão dos pactos e tal, que é a sintonia dos pensamentos, sim, que é o que está no livro Pensamento e Vida, capítulo 8, Associação. Sim, também. Que é pensamento, muito sim, bom isso. Lá. Essa associação de pensamentos, quando o André Luiz fala aqui, iríamos pela primeira vez cooperar a favor dos encarnados em geral. Essa cooperação em geral, ela acontece o tempo todo. Por isso que o livro aqui está dando exemplo para a nossa vida diária. É isso que a gente fala, o ensinamento da nossa vida do dia a dia. Isso acontece, essa cooperação dos bons espíritos. O André Luiz aqui não é um espírito superior, não é. A gente não pode confundir isso, mas ele é um espírito esforçado em ajudar, seguindo a orientação de um espírito maior, que no caso aqui é o Aniceto. E tem outros, como o Aniceto, né, sempre tem em qualquer lugar desse planeta. Então o auxílio vem o tempo todo para nós, basta a gente sintonizar. Então essa cooperação acontece o dia a dia, como a Tereza colocou na questão, que a gente faça uma associação de pensamentos com os bons espíritos. Mas não adianta a gente, é aí que os espíritos ensinam, não adianta a gente querer ter um comportamento diário de maldade, de pensamento ruim, prejudicar o outro, vendo as notícias das reportagens na televisão, que é só desgraça, mas a gente sintonizar, querer que mate o outro, que faça isso, rebente, e aí depois vai para o centro, para a igreja, Senhor Jesus, não adianta, aí é fingimento, o espírito não sou bobo, o que é isso, né? Chega aqui, se ajoelha e vai rezando, e é assim? Não é assim que funciona. Então essa sintonia não é na hora da oração, ela é do dia a dia. No livro Obreiros da Vida Eterna, que a Tereza citou, tem a irmã Zenóbia, que ela dirige um posto de socorro, é uma Enterprise lá entre as trevas que ela tem, né? Ela tem lá a colônia que é ela e o Galba. O posto de socorro, que é o Casa Transitória de Fabiano. Ela e o Galba que dirige. E o Galba, a irmã Zenóbia, então ela dirige aquilo e ela faz a oração de manhã e pronto. Que até tem esse detalhe lá no livro explicando. Ela não tem tempo de ficar orando o tempo todo. A Luciana, né, pede. É isso. Acho que a Luciana, uma trabalhadora lá. Ela pede, vamos orar, porque ela está com medo do que está acontecendo. Isso. E aí ela falou, já orei de manhã. E agora vamos lá, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. E aí, com a intenção do trabalho no bem de socorrer a todos, aí se torna uma oração contínua, não é? É claro que a oração sempre é bem-vinda. Na noite, o Divaldo Franco fala isso, que a Joana pedia a ele, né? Antes de dormir, meu filho, ore para não desencarnar na hora errada. Aí, o que é a hora errada, minha irmã? É a hora que você estiver com raiva, com ira. E aí você desencarna desse lado, do outro lado começa assim. Então, esse é o sentido da oração que a gente tem que se importar. Mas estamos terminando, né? Não tem mais, não dá mais para a gente comentar. Senão vão ser outros assuntos. Então vamos terminar aqui. Agradecendo a todos pela companhia, pela paciência de nos ouvir. Gostaríamos de reforçar que nós não estamos aqui só para ler o capítulo. Nossa intenção é estudar, porque quando a gente faz isso juntos, fica até melhor, não é? Eu e o Marco estamos aqui porque nós somos aprendizes de doutrina espírita, candidatos. Eu acho que nem aprendiz, é candidato. A gente repete aqui o que a gente tem estudado, não é? As palestras que a gente ouve, e aí a gente reparte, né, esse nosso estudo com todos os ouvintes. E agradecemos muito por isso. Desejamos que a paz de Jesus esteja com todos. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Fique com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa
Estudo das obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.